Oi, gente! Hoje o Antônio faz 3 meses, dia 8, e eu finalmente consegui parar para fazer o meu relato de parto e também eu me sinto mais preparada para falar para vocês um pouco. Eu decidi fazer um vídeo relato de parto, porque eu acho que vai expressar melhor toda essa minha trajetória de antes da gestação e do parto, que para mim foi muito importante, foi muito transformador e eu quero poder expressar melhor isso para vocês. Então, assim, não tem como eu falar da gestação e do parto sem antes falar o antes, que eu tive todo um acontecimento, um ocorrido antes, que também me trouxe várias transformações. Em 2017, mais ou menos em maio, eu descobri que eu estava grávida. Fiquei muito feliz porque eu sonhava há muito tempo em ter outro filho, né? Eu já tenho um, que é o Joaquim, e hoje está com 6 anos. Foi que em maio, mais ou menos, eu descobri a minha gravidez, fiquei muito feliz, contei pro Marlon, pro Joaquim, todo mundo muito feliz. Mas quando eu fui fazer ultrassom, não se via saco gestacional. E assim eu fui acompanhando, com algumas médicas amigas, ginecologistas, ultrassonografistas, e não se via saco gestacional. A gente falou, pode ser uma gravidez química, e a gente foi seguindo, acompanhando semanalmente como que iria acontecer essa evolução. O fato é que não, realmente não apareceu, e em junho, mais ou menos, eu tive uma dor muito forte aqui em casa, muito forte mesmo, que me fez levar para o hospital. Em 20 minutos de dor, eu vi que era algo sério, era algo urgente. Uma dor na região do abdômen inferior muito forte, que piorava muito com o movimento e eu gritava muito de dor. A gente foi quando foi fazer os exames e viu que a minha tinha uma gravidez na trompa, que a gente não sabia, e que tinha acontecido a ruptura, né? Que a gente chama de gravidez tubária rota. Nos exames a minha hemoglobina, né, estava baixa, eu já perdendo sangue, e então resolveu fazer uma cirurgia aberta, né, às pressas, para retirada desse material, e assim precisou de retirar a minha trompa. Depois que eu acordei, foi cair a ficha, né? Primeiro de tudo, eu estava pensando na minha vida, né? Eu falei, vamos fazer logo essa cirurgia, porque realmente eu estava sentindo como se eu estivesse indo. Mas depois, quando caiu a ficha, eu me senti, assim, muito mal, porque o órgão, o nosso trato genital feminino, né? Nosso sistema reprodutor feminino é algo que representa muito para mim, muito. Era como se eu tivesse me sentido sendo mutilada, como se minha fertilidade estava sendo mutilada. E isso trouxe muito choro para mim, muito medo, muita angústia. Mas com o passar do tempo eu fui acreditando novamente, mesmo com uma trompa só, que é possível sim, né, ter uma nova gravidez. E fui fazer os exames, resolvi fazer uns exames para ver como é que estava. Então fiz aquele exame, a esterossalpingografia, que é para ver como que está a outra trompa. Ela estava ok, pérvia, fluindo bem, e resolvi fazer um exame de sangue para ver como que estavam os meus hormônios, né, os hormônios da ovulação. Foi quando eu deparei com os hormônios bem alterados, e aí eu entrei em desespero. Poxa, sem uma trompa e ainda com os hormônios alterados, mostrando mais ou menos como se os valores estivessem mostrando uma menopausa. Eu entrei em desespero, liguei para uma amiga minha que é da reprodução humana, a doutora Paula Brito, um amor de pessoa. Liguei para ela, ela falou, calma, vem aqui que eu vou cuidar de você, vamos ver o que está acontecendo. E aí foi quando começou todo o processo, ela viu que realmente estava alterado, e repeti, no outro mês estava bom, mas a gente mesmo assim resolveu acompanhar a minha reserva ovariana. Então nós percebemos que a minha reserva, ela tinha mês bom e tinha mês ruim. Então tinha mês que ela estava boa, uma reserva boa, uma função ovariana boa, e tinha mês que estava ruim. E daí ela falou, Mari, vamos fazer uma indução da ovulação? Eu falei, vamos, eu quero muito engravidar agora com essa questão da trompa e dos hormônios, eu quero sim. E aí a gente resolveu fazer essa indução da ovulação, acompanhado por ultrassom e realizando medicações. Então, bem acompanhadinho com o especialista, né, a doutora Paula Brita. E foi quando a gente fez o primeiro ciclo, e eu não engravidei no primeiro ciclo, e esse primeiro ciclo tinha tido até uma reserva boa ovariana, mas infelizmente eu não engravidei. Vamos tentar o segundo ciclo. Quando foi para ver como que estava a reserva, para se tentar esse novo ciclo, a doutora Paula
falou assim, Mari, ó, é o seguinte, essa reserva sua não tá boa esse mês, tá muito pouco folículo e muito pequenininho. Você quer tentar mesmo assim ou quer deixar para o próximo ciclo? Eu falei, não, eu quero tentar mesmo assim, mesmo tendo esses fatores negativos, eu quero tentar. Então foi quando ela, tudo bem, então vamos começar a medicação. E daí tomei toda a medicação, fiz o coito programado e tudo. Foi quando em junho, coincidentemente, o mesmo mês que eu tinha tido a minha perca, né, a perca da outra gravidez, da trompa, eu descobri o meu positivo. E aí veio aquele monte de sentimento, de alegria, mas ao mesmo tempo de muito medo. Então, medo desde o primeiro ultrassom, né, para fazer. Eu já fui com muito medo, apesar de ter pessoas que eu tinha contado, pessoas próximas, falavam, Mari, vai dar certo, já deu tudo certo. Eu fui com medo, mas aí quando vi o saquinho gestacional, já vi o embrião com batimento, aquilo trouxe uma alegria para mim. Só que, gente, a minha gravidez foi prosseguindo e foi uma gravidez toda tomada por muito medo. Era um medo de perder muito grande e isso fez com que eu não conseguisse me vincular muito com esse bebê. Era como se eu não acreditasse ainda. Então a barriga ali crescendo, mas eu ainda não acreditava que aquilo ali poderia finalizar numa gravidez viável. Eu tinha muito medo. Então foi até quando chegou 17 semanas mais ou menos, eu comecei a ter umas contrações. E na gravidez do Joaquim eu tive várias contrações também, comecei com 20 e poucas semanas. E nessa gravidez eu comecei com 17 semanas com dores pélvicas e contrações. A barriga endurecia e sentia aquela pressão. Então não era uma contração que não me incomodava, sabe? Era uma contração que trazia incômodo. E com 17 semanas eu parei, não fui parar no hospital, porque eu estava tendo contrações ritmadas que estava causando um certo incômodo. Fiquei muito nervosa, muito mesmo. E daí foi quando a minha médica querida, Carolina Morim, me examinou e falou, Mari, olha, o tamanho do colo tá bom, é um colo que é um colo mais macio, mais um pouquinho entreaberto, mas possivelmente da gestação anterior, do parto anterior. E eu, ok, Carol. Então, para vocês verem, né? Eu, como uma médica obstetra, mesmo sabendo das coisas, tinha muito medo de perder. E foi quando eu falei, não, já que tá tudo ok, vamos seguir em frente. Essas contrações, na verdade, não pararam, né? Continuaram ali, mas eu falei, não, é o meu corpo mesmo, o meu útero é um útero reativo, é um útero irritado, que a gente chama, né? Qualquer movimento que eu faça, ele vai contrair, então bola pra frente, vamos seguir. Mas com 30 semanas eu fui na consulta, eu fiz o meu pré-natal compartilhado, né, com enfermeira obstetra e com médica. E foi quando eu fui na consulta com a enfermeira e falei pra ela dessas contrações que estavam mais fortes, mas assim, eu achava que era meu útero mesmo, que era assim e tal. E ela falou, vamos examinar. Que a minha enfermeira querida, Letícia, fez o toque e viu que o meu colo já estava aberto. E ela sentiu que era um colo que estava mais curto, né? Ligou para Carolina e no outro dia eu fui fazer um exame de ultrassom. E realmente foi constatado que o meu colo estava curto, bem curtinho, um bebê muito baixo, forçando. Quando eu me deparei com isso, né? Todo aquele medo meu no início de perder, de ter um abortamento. E aí depois com 17 semanas também eu tive esse medo e isso voltou com muito mais intensidade agora, né? O medo de um parto prematuro. Já era um bebê viável, só que tinha esse risco de um parto prematuro que a gente nunca sabe quais são as consequências disso, né? Naquele momento do ultrassom eu chorei bastante, lembrei das minhas pacientes queridas que eu estava acompanhando, né? Que eu ainda não tinha parado de atender. Isso também me fez ficar com o coração muito apertado. E por volta, uma semana depois, na verdade, eu fui internada porque eu tive um sangramento em casa, dia 24 de dezembro, né? Bem no Natal, 8 horas da noite, pensa. Eu estava no meu quarto, eu tinha sentido umas contrações durante o dia, fui deitar para dar uma relaxada um pouquinho antes de ir para a festa de Natal, comemoração aqui em casa mesmo, só com a família, minha família e a família do Marco. Fui deitar um pouco para ver se relaxava, para ver se era só porque eu estava mais movimentando esse dia. Foi quando eu tive um sangramento, e esse sangramento foi vermelho vivo, uma quantidade moderada, que me trouxe um desespero. E aí foi eu ligando para as enfermeiras, ligando para Carol, noite de Natal,
Quando eu cheguei no hospital, logo chegou a Alessandra, elas cuidaram muito bem de mim, Carolina chegou, a Aline, uma grande amiga minha também, acho que foi a primeira a chegar, na verdade, que é obstetra também. Fui internada e fiquei lá para tomar medicação, né, para inibir o trabalho de parto. Meu colo estava inalterado, estava da mesma forma, mas a gente resolveu internar por conta desse sangramento e porque eu estava começando umas contrações. Então fiquei ali por volta de 3 dias, inibindo, melhorou, tudo ok. Era um bebê que mexia demais, virava demais e uma hora estava pélvico, que é o bebê sentado, uma hora estava cefálico, outra hora estava transverso, então assim, é aquela coisa. Fui para casa, eu aquietei meu coração, fiquei de repouso absoluto. O nosso alvo era chegar às 37 semanas, porque a gente desde o início tinha uma programação de ter um parto em casa. Eu, o Marlon, a gente queria muito ter esse momento mais íntimo, que esse momento fosse mais familiar, mais próximo, ter essa experiência nova. O meu primeiro parto também foi um parto normal, mas foi um parto normal com intervenções, né? Aquele parto normal mais tradicional. Eu tive parto hospitalar, naquela mesa cirúrgica, né, com as perneiras, as pernas amarradas, deitada. Eu tive analgesia no finalzinho, não que a analgesia seja algo ruim, que hoje a gente vê que ela quando necessária, é uma aliada, mas foi uma analgesia sem eu solicitar, sabe? E daí eu tive meu parto normal ali, mas foi um parto que eu não tive muita emoção, não tive. Eu passei todo o meu trabalho de parto deitada, com contração, quietinha, deitada. Não houve estímulo, né, para eu ficar andando, para eu ficar em posição vertical, estímulo para posições que melhorassem a minha dor. Eu achei, na verdade, meu trabalho de parto do Joaquim achei ele suportável. Eu estava mentalmente preparada, psicologicamente. Eu sempre quis ter um parto normal, desde antes de eu entrar para a ginecologia obstetrícia. Então, quando eu entrei, me apaixonei mais ainda e eu queria passar por essa experiência. Foi um parto que eu queria muito e eu consegui me controlar bastante as emoções. Achei muito suportável as dores. Foi um parto relativamente rápido. Eu comecei contrações 11 horas da noite, mas era ainda fase latente. E aí, meio-dia, ele nasceu. Só que foi esse parto tradicional, né? Então foi um parto que eu passei a maior parte do tempo deitada no trabalho de parto. E quando foi para nascer, fui na maca com um monte de gente, falando vai, tentando apertar minha barriga. Eu não sentia nem nada, não senti nem pressão lá embaixo para fazer força, mas como eu já tinha um conhecimento, eu mesma pegava na minha barriga, via que estava na hora de fazer. Então fluiu. Depois a analgesia nasceu em 20 minutos. Só que aquilo não me trouxe emoção, né? Algo que eu sempre sonhei e de repente nasce cadê? Porque eu não senti nada. E eu queria sentir aquele alívio, sabe? Era minha vontade, assim, acho que das principais fases, assim, que eu queria passar era sentir esse alívio do nascimento, né? Daquela dor que passa depois que nasce e eu não senti isso, então foi um parto um pouco sem emoção para mim. Logo pegaram o Joaquim, levaram ele, eu não fiquei, porque ele não chorou de imediato, mas assim que a pediatra levou assim no corredor, ele já chorou. Mas mesmo assim eu não tive esse contato com ele, ele nasceu e foi. Eu tive o Joaquim no hospital que ainda tem berçário, infelizmente, ainda hoje, né, passaram 6 anos, ainda hoje tem berçário, que é o quê? Aquele lugarzinho que o bebê fica enquanto a mãe está na recuperação. Então eu fiquei ali na recuperação, naquele ar-condicionado, naquele frio, e o bebê ficou ali nessa salinha, nesse bercinho. Ele estava ótimo, estava bem, não precisou fazer nenhum procedimento. E eu só fui tê-lo mesmo umas 3 horas depois. Então isso me marcou muito mesmo, assim, trouxe uma tristeza, assim, sabe? Até pouco tempo atrás, quando eu falava do meu parto, quando eu falava disso, meu olho enchia de lágrimas, chorava, porque eu não tive esse contato com meu bebê logo que ele nasceu, né? Aquele contato no peito. Fiquei separada um tempo aí dele, e daí isso me marcou mesmo. Então, assim, depois que eu passei por toda a experiência de estar mesmo nessa área da ginecologia obstetrícia, de me entregar mesmo para o parto, de
ver que esse era o meu perfil, né, de acompanhar parto, de ver nascimentos respeitosos. Então, apesar de eu ter tido essas intervenções e ter tido um parto mais frio, assim, digamos, eu voltei muito mais animada para o hospital, tratando as mulheres muito melhor, olhando a mulher em trabalho de parto como um todo, respeitando aquele momento. Eu voltei diferente, sim, eu voltei diferente. Foi quando eu também fui fazer um estágio no hospital, lá no Sofia Feldman, e me apaixonei mais ainda, voltei ainda mais por dentro da humanização, mais por dentro ao respeito do tempo do trabalho de parto, né? Que cada mulher é única, cada mulher tem a quantidade de horas de trabalho de parto, que deve ser respeitada, monitorada e assistida. Então eu voltei ainda com a visão muito mais ampla do que era a humanização do nascimento e do que era um trabalho de parto bem acompanhado. E voltando, né, para essa nova gravidez, essa segunda, na verdade terceira, foi quando a gente decidiu aqui em casa que a gente queria ter uma experiência diferente, que a gente queria ter um trabalho de parto com o mínimo de intervenções possíveis, um trabalho de parto mais caloroso, onde a gente pudesse esquecer do tempo depois que o bebê nascesse e fizesse tudo no tempo dele, no tempo da família. Então eu queria viver muito isso. E aí quando eu me vi grávida, né, compartilhei com as meninas que a gente já caminha junto, as enfermeiras da nascente, a gente já tinha um trabalho juntas de assistência ao parto. E eu admirava demais a forma como elas conduziam tudo, desde o pré-natal, o parto, o pós-parto. E eu falei, meninas, eu quero ter um partinho em casa com vocês, né? E então o meu pré-natal foi todo voltado para isso, né? Então a gente teve consultas compartilhadas com a Letícia, com a Alessandra, a Sheila, minha amiga também que está desde a residência comigo, enfermeira obstetra, e com a Carolina Morim, e foi todo fluindo para que resultasse na elegibilidade para um parto em casa. Então, eu tive essa ameaça de parto prematuro, que ficou aquela coisa assim, será que vai dar para fazer, para ter em casa ou não? Porque o parto em casa, ele tem vários protocolos, né? Então, não é qualquer mulher que vá se encaixar nesse protocolo. Então, não pode ser um parto abaixo de 37 semanas. Então, por isso que a gente queria muito chegar até 37 semanas. Então, tem que ter, a mulher tem que ter uma gestação de baixo risco, né, de risco habitual, que a gente chama, tanto ela quanto o bebê saudáveis, para entrar nesse protocolo de elegibilidade para o parto em casa. Não é para toda mulher e todo casal o parto em casa. Tem que ser o casal, tem que querer, né? O marido também tem que estar nisso junto, tem que a casa onde a mulher mora tem que ter as condições para receber esse bebê. Tem que ser um domicílio que seja próximo, até 20 minutos mais ou menos, aproximadamente, de um hospital, para caso ocorra alguma intercorrência, o tempo abre para uma transferência. Então, tem todo um protocolo, né? Então, é uma coisa bem séria. E aí, a gente estava muito tranquila em relação a isso. Eu já tinha tido uma experiência anterior de parto normal e eu queria ter agora essa experiência nova. Queria que meu filho participasse, que o Joaquim participasse. Eu já fui preparando ele durante toda a minha gravidez em relação a isso. Então, quando finalmente eu cheguei em 37 semanas, aí veio aquele alívio, mas eu estava bem tranquila, sabe? Se for para ser hospitalar, vai ser hospitalar, ok. Eu estava bem tranquila com isso, né? Se for para precisar de uma transferência, ok, né? Porque eu confiava muito na minha equipe. Sabia que era uma equipe qualificada, uma equipe técnica qualificada, que sabe detectar, né, até que ponto se deve ficar em casa, quando o trabalho de parto está fugindo um pouco da linha ali da normalidade mesmo, ou do comum, da assistência, né, no pós-parto imediato adequada. Então, é uma equipe treinada em emergências, então isso é importante ao escolher uma equipe. Então, eu estava muito confiante, confiava muito nelas, já trabalhava com elas e eu queria realmente que elas estivessem me assistindo. E quando passou de 37 semanas eu fiquei bem aliviada. Uma das coisas que eu pedi assim para Deus, sabe? Eu tive uns pedidos para Deus em relação ao meu trabalho de parto. Eu não queria ter um trabalho de parto rápido, flash, aqueles rapidão. Pode acreditar nisso, não queria, acreditem. Eu queria ter um trabalho de parto assim de no mínimo 4 horas. Eu falei, Deus,
que eu tenho um trabalho de parto entre 4 e 6 horas. Também não precisa ser muito além disso não, Deus. Mas eu não quero um parto muito rápido, então eu estava muito angustiada com isso, porque eu achava que o meu parto ia ser muito rápido, porque eu tive ameaça de parto prematuro, já tinha um colo dilatado, um colo curto, um bebê baixo, que eu sentia a cabeça dele lá na... Eu já tinha tido um parto normal anterior, então eu falei, meu parto vai ser muito rápido, mas eu não queria isso. Por que que eu não queria isso? Porque eu queria passar por um trabalho de parto que eu pudesse ser cuidada, sabe? Um trabalho de parto que eu pudesse ser assistida de uma forma respeitosa. Eu queria sentir isso, eu queria sentir o cuidado, eu queria sentir as técnicas de alívio de dor, eu queria ser assistida, que foi o que eu não tive no meu primeiro parto, no sentido de ter todo esse movimento, de curtir cada fase, né? De entender esse processo, essa fisiologia do trabalho de parto, de vivenciar isso, de ter liberdade, de ficar do jeito que eu quero, de se eu quiser ficar agachada, levantada, em pé, andando na banheira, no chuveiro, se eu quiser gritar, se eu não quiser. Então, assim, eu queria vivenciar isso. E meu maior medo era ter um parto flash, que não desse para a equipe chegar. E aí eu falava muito isso com as meninas, eu não quero. E aí foi quando numa quinta-feira, um dia antes, né, de eu entrar em trabalho de parto, eu comecei a ter umas contrações pela manhã mais diferenciadas das que eu tinha, né, porque eu sempre tive contração. E aí eu comecei a ter essas contrações diferenciadas e ritmadas, ficou umas 2 horas ritmadas pela manhã. Aí eu falei, Letícia, ó, tô com umas contrações aqui. Liguei pra ela, eu sempre falava primeiro com ela, porque ela mora aqui perto de casa. E aí falei, Letícia, o Marlon pode passar e pegar as malas pra deixar aqui em casa? Porque eu não sei não, tô achando que pode ser que seja essa noite. E então, assim, tem todo o material, gente. Não é aquela coisa assim primitiva, né? O parto em casa não é algo primitivo. Juntou, aliou ali essa questão de ter o parto em casa no seio familiar junto com a tecnologia, que é uma equipe preparada. Então tem toda uma estrutura. Então são malas com utensílios, materiais de suporte, né? Então suporte para o pós-parto imediato. Então tem material sim para alguma intercorrência, para estabilizar até chegar no hospital, por exemplo. Medicações para conter hemorragia pós-parto caso ocorra, soro. Tem as medicações que fazem, a medicação que faz no bebê também, que é a vitamina K. Então tem todo o material. Tem material de sutura, caso precise, suturar o períneo. Tem material esterilizado. Então, assim, é toda uma estrutura. Eu falei assim, Letícia, Marlon pode pegar aí as malas. Ela falou, pode, Mari, eu não tenho trabalho de parto previsto para agora em domicílio. Então, o Marlon passou lá e pegou à noitezinha, no início da noite, as malas e trouxe aqui para casa. A gente já tinha também providenciado o material que a gente tem que providenciar, já tinha uma lista de material, oxigênio e tudo. A gente deixou tudo preparado. E aí o Marlon ficou brincando, vai ser essa madrugada, vai ser 4 horas da manhã. E aí foi quando realmente, por volta das 3h30, eu acordei com uma dor diferente. Uma contração mais intensa, né, assim, mas não estava muito dolorosa, mas era diferente do que eu estava sentindo antes. Eu falei, opa, né, vamos observar mais. Aí, de repente, veio outra. E aí eu fui vendo que a cada 10 minutos tinham 2 contrações. Foi quando eu entrei pro chuveiro para ver se aliviava ou não, para ver se ia parar, se era só um alarme falso. Entrei no chuveiro, mas aí eu via que estava progredindo, resolvi eu mesma me fazer um toque. Eu já sou acostumada a fazer toque em mim, então eu conheço muito bem o meu colo do útero. Fiz o toque no chuveiro e vi que estava com 5 centímetros. 5 centímetros, bebê com a bolsa íntegra, a bolsa um pouco protusa, e o bebê ainda estava um pouco alto, ele não estava baixinho como ele estava antes, sabe? E aí eu falei, liguei para Letícia, falei, Letícia, acho que começou. Tô com umas 2 contrações em 10, tô com 5 centímetros, me toquei. Aí no meio, no telefonema eu tive uma contração, eu falei, peraí. Aí ela, opa, não, então tá, tchau, tô indo. Porque também ela achou que, todo mundo achou que ia ser algo muito rápido. E aí, lembrando do meu pedido, né, que eu falei que eu tinha esse pedido de parto, não ter um parto rápido, e o outro pedido que eu tinha conversado com Deus, eu falei, Deus, eu queria muito sentir, assim,
você no meu parto, queria sentir sua presença, assim, no meu parto. Queria sentir que você tava ali, eu queria ser inundada, assim, sabe? Por esses 2 pedidos. E daí que a Letícia chegou por volta de 5 e pouco da manhã, o Marlon já tinha insuflado a banheira, e aí ela já veio e começou a preparar, né? Ela já tinha vindo aqui em casa, porque visto como qual ambiente que ia ser mais adequado. Então tem essa visita mesmo em casa para ver, para já deixar tudo preparado nesse sentido, né? Onde que vai ser, onde que a gente pode colocar o material, tem alguma mesinha, tem aqui e tal, um local fácil, né, de andar. Então, assim, de fácil acesso para o banheiro, para encher a banheira. E daí ela chegou, então já estava lá, o Marlon já tinha colocado a mesinha no lugar certo, a banheira já estava montada, então a Letícia começou a esquentar a banheira, a mangueirinha para encher também já estava ok. Então o Marlon, nesse intervalo que ela foi chegando, ele já foi preparando tudo, que ele viu, né, que realmente ia ser essa noite. E aí foi aumentando, eu liguei primeiro para Letícia, depois eu liguei para minha fisioterapeuta que ia acompanhar o parto, que é uma amiga minha. Então eu escolhi ter uma fisioterapeuta por questão de alívio de dor e por questão também de suporte emocional, por ser uma amiga muito próxima, né? Então, eu fiz fisioterapia pélvica, acompanhei, fiz uma parte com a Albênica, uma querida mesmo, e no finalzinho eu fiz com a Gabriela Rosa, então eu liguei para ela, falei, ó, começou, né? Porque a gente tem que ligar primeiro para aqueles que vão dar o suporte ali. Liguei para a enfermeira, que é o suporte ali técnico, liguei para quem ia me dar o suporte emocional, que tem que chegar logo também, e liguei para a fotógrafa, né, que não podia faltar. E como eu estava com medo do parto rápido, a fotógrafa tinha que chegar, que foi a Mari Cardoso, também sou muito fã dela, do trabalho dela. E daí foi quando começou a chegar a gente, minha mãe estava aqui em casa, eu resolvi que eu queria ter minha mãe aqui em casa, mas ela já estava aqui em casa há uns 2 meses, desde a minha internação. Cuidando de mim, porque eu estava com repouso absoluto, então ela foi fundamental nesse período para cuidar mesmo de mim. E já tinha conversado com ela, né, de como proceder, né, como que é um trabalho de parto, que ela não tinha vivenciado isso, ela teve cesáreas. E minha mãe é muito tranquila, eu achei que o perfil dela era de uma mãe que realmente ia conseguir ficar ali vendo a filha com dor, mas ia ficar tranquila, serena, ia passar força. Então eu conversei com ela antes, o que ela poderia ajudar durante o processo, e ela foi ótima, foi maravilhosa, foi fundamental. E o Marlon também, meu marido, que uma coisa que eu não falei no meu primeiro parto, eu não tive muito contato com o Marlon, porque quando a gente chegou no hospital, a médica não tinha levado o sonar, o aparelhinho que escuta o batimento do bebê, que é importante, né? Então assim, ela falou, não, vamos ver se o Marlon consegue achar um. Coitado, o Marlon foi nas farmácias atrás de um aparelho para escutar, que não se vende assim em farmácia. E aí ele perdeu grande parte do meu trabalho de parto, então eu não tive esse contato com ele, aquela força ali do marido, aquela força masculina, do homem, ali contigo também. E eu queria muito vivenciar isso, eu queria que ele estivesse do meu lado. E a mentalidade do Marlon também nessa gravidez, assim, no decorrer, né, dos anos depois do parto do Joaquim, foi mudando, porque ele foi me acompanhando nesse movimento de humanização, ele foi me acompanhando nisso, então ele estava muito por dentro, muito a par do que era esse movimento, e ele também queria ser muito presente, ele queria participar muito ativamente do trabalho de parto comigo. A gente chegou a fazer curso roda, né, de preparo para o parto, porque eu fiz questão que ele participasse, entendesse um pouco quais eram as fases do trabalho de parto e ter dinâmicas, né, práticas para ele saber mais ou menos como funciona. Ele foi todo pré-natal, acompanhou tudo comigo direitinho. Eu fui uma paciente muito disciplinada, viu, gente? Então, fiz tudo participei de tudo, a gente participou como casal, então eu queria muito essa presença dele comigo, então ele foi super ativo, ele ali sempre do meu lado. O Joaquim também já acordou por volta de 4 e pouco, ficou ali no quarto com a gente e ficou acordado, e o Marlon ali comigo. Eu não sei se vocês viram o trailer do vídeo do meu parto, mas dá pra ver o tempo inteiro, assim, a gente junto, com as mãos dadas. Aquilo ali me trouxe uma força muito extraordinária, foi muito importante.
Então, Gabriela chegou, Letícia chegou, a Mari chegou, depois a Alessandra chegou por último. Então, tava ali a equipe e finalmente eu relaxei. E quando elas chegaram, assim, parece que o meu trabalho de parto que tava caminhando começou um pouco a dar uma parada, as contrações começaram a espaçar mais. Ixi, gente, o que tá acontecendo, né? Então, começou a ficar mais lenta ali, espaçada, a contração não tava doendo tanto mais. Mas ali por volta de 7 horas da manhã, o negócio voltou com tudo. E aí, gente, foi dor, muita dor. Mas eu tava com todo o suporte e aquilo ali me fazia ter força para prosseguir. Mas uma coisa muito interessante que eu achei foi que eu senti muito mais dor nesse trabalho de parto do que no parto do Joaquim, né? No parto do Joaquim eu fiquei ali quietinha, deitada, sem falar um A, sem sair uma lágrima, né? Não vocalizava nem nada. Nesse parto eu já vocalizava, já saía grito, já minha feição já era outra. Então, assim, a minha percepção de dor, eu acho que não é porque eu esqueci do trabalho de parto do Joaquim, que eu realmente percebi que eu tive muito mais dor nesse parto, muito mais. E eu acho que tudo tem um propósito, eu acho que a mulher tem o parto, assim, que é pra ser mesmo. Eu tive muito mais dor. E a Gabriela veio com as massagens maravilhosas ali nos pontos certos. Ela trouxe o TENS também, né, que é o outro mecanismo de alívio de dor. Depois você pode procurar um pouco saber sobre isso. E daí, então, teve esse suporte, só que as dores começaram a ficar cada vez mais fortes e nada, né, de nascer o bebê. O bebê, porque até então a gente não sabia o sexo, a gente escolheu, só descobriu o sexo no parto. Então, nada. E daí, um momento ali na banheira, eu me toquei, eu resolvi postergar a minha entrada na banheira também, porque eu queria... Porque a banheira é uma técnica também de alívio de dor, que é aquela água morninha, então ajuda a amenizar, só que ao mesmo tempo ela também traz um cansaço ali de ficar a água quente muito tempo, às vezes a pressão baixa, às vezes a mulher quer sair, então eu queria deixar reservado mais pro final mesmo, né, para eu ter aquele parto ali na banheira. Mas também eu estava muito assim, tranquila em relação ao local. Poderia ser na cama, poderia ser de quarto, poderia ser na banqueta. Eu estava muito livre, assim, sabe? Muito em paz com o que for. Mas eu queria deixar a banheira por último, realmente. Então eu estava postergando ali. Mas uma hora eu entrei, foi quando eu entrei e eu mesma me toquei e falei assim, ó, gente, tá 8 para 9 centímetros, colo molinho, bebê tá baixo, a bolsa tá íntegra. E aí foi quando eu falei para as meninas, né? Então, mais ou menos ali, acho que foi umas 7 e pouco, 8 horas da manhã que eu me toquei e falei pra elas, umas 8 eu acho, que tava 7 para 8 centímetros. E aí nada, fui pro chuveiro, acho que o chuveiro foi o melhor assim pra aliviar minha dor, aquela água caindo, deitei ali no chão mesmo e fiquei, as meninas ali assistindo, minha mãe dando assistência, né? Então, de manhãzinha, minha mãe já preparou aquela mesa de café da manhã para as meninas, dá esse suporte para a equipe também, né? Para a equipe ficar bem alimentada e estar ali junto. Eu também me alimentando durante o trabalho de parto. E foi quando eu realmente pedi, assim, a dor estava insuportável, eu pedi, chama alguém lá, alguma enfermeira, que elas estavam um pouco, me deixaram um pouco a sós com o Marlon, e aí eu pedi para chamar, que eu queria um toque. Foi quando a Letícia tocou e falou, e abriu aquele sorriso, falou, não, tá aqui, tá quase. E acho que isso foi por volta de umas 9 horas. Depois até, assim, esses horários a gente não lembra muito. E aí até então eu não tava sentindo puxo nenhum, gente. Eu não tive puxo nessa fase, mesmo tendo um bebê baixo, totalmente dilatada, não tive puxo. E aí foi quando eu sentei na banheira, na banqueta. Na banqueta realmente eu senti mais acomodada e nessa posição vertical, assim, com mais facilidade para eu fazer força. Só que antes disso, abrindo um parênteses aqui, eu quero falar do meu segundo pedido, né, que eu fiz para Deus, que era sentir essa presença forte dele, assim. E realmente, gente, eu tive um momento maravilhoso no meu parto. Eu tinha feito a minha playlist, e mais ou menos uma semana antes eu falei assim, nego, né, que é o Marlon, acho que eu quero tirar todas as músicas muito agitadas do meu parto.
eu tô pensando, tô numa vibe mais com as músicas mais calmas, mais tranquilinhas. E aí eu coloquei umas músicas que falavam de Deus também, umas 2, 3. E foi quando no meu parto, né, apareceu essa música que eu tinha escolhido, uma música linda. E naquele momento eu comecei a me encher, a sentir a presença muito forte, a chorar. E não era um choro de dor, era aquele choro de plenitude, aquele choro de estar cheia, sabe? De estar derramando. E comecei ali a falar mentalmente com Deus, a agradecer por aquele momento. E foi num momento que a equipe toda estava no quarto, né? Todo mundo, inclusive minha mãe, estava todo mundo ali em volta de mim. E aquilo começou a contagiar, sabe? Cada uma. E eu chorando ali, sentindo aquela presença forte, e de repente eu só escutava cada um chorando ali no seu cantinho, né? Aquele barulho assim do nariz de alguém que está chorando mesmo, e escutando todo mundo naquele silêncio e sentindo aquilo. Então foi algo que foi transmitido. Então foi um momento lindo, um momento mágico, maravilhoso. Tem um obstetra que a gente admira muito, que é o Jorge Kahn, lá de São Paulo, que ele é bem referência no nosso meio de humanização. Ele tem uma frase muito assim, que eu sou apaixonada nessa frase dele, que fala assim, que o parto não é um evento médico. O parto é um evento familiar, feminino, fisiológico, natural e espiritual. Então, assim, realmente, eu acho que tudo isso que tá nessa frase foi o que eu tive, assim, sabe, no meu parto. Um evento familiar, um evento fisiológico, natural, um evento feminino e espiritual. Então, realmente, eu senti muito, assim, sabe? E eu comecei a chorar ali de sentir essa plenitude. Então foi um momento muito bacana. Isso foi um tempo antes, assim. Depois disso, o Marlon fala que eu até entrei na Partolândia. Que é aquele momento que você começa parece que você não tá nesse mundo, né? E aí eu fui pra banqueta. Foi quando eu comecei ali a fazer força, mas eu não tinha vontade, assim, de fazer força. Eu sabia que o neném estava ali embaixo, mas eu não tinha essa vontade. Mas mesmo assim eu fiz. E eu só senti vontade mesmo de fazer força quando o bebê coroou mais, né? E eu senti aquele círculo de fogo. Quando eu senti aquela queimação, né? Que é o círculo de fogo, aí sim era aquela vontade de fazer força, assim, que vem assim de dentro mesmo e que você não consegue parar. E eu fazia uma, fazia duas, e de repente veio, né? O Marlon ali atrás de mim, a Gabriela sentada, me ajudando no alívio de dor, com o TENS. E a Alessandra ali de frente, a Letícia já preparada para receber o neném, né, com tudo preparadinho, o quarto todo preparado, né, ligou o aquecedor, né, tem um aquecedor que elas trazem, então tava aquele ambiente quentinho, inclusive que eu suei bastante, e dali saiu a cabecinha, e quando saiu a cabecinha, gente, né, foi uma surpresa que veio o bebê, né, o bebê veio com o bracinho assim em volta do pescoço. E aí quando saiu, ele tava com aquele bracinho, de repente ele abre aquela mãozona dele, que tem uma mão enorme, e ele veio nessa posição, né? Então eu associo o fato de eu ter tido uma sensação de dor maior, principalmente em todas as partes da minha pelve, e ter sido um pouco mais lenta essa descida dele, a essa posição dele mesmo. E daí quando ele sai o corpinho ali, que a gente sente aquele alívio, né? Que a Alessandra pega e espera que eu pegue também, né? Eu fui, peguei, e aí quando eu pego o bebê nos meus braços ali, acalenta ali um pouco comigo, e aí de repente eu vejo, era um menino, um outro menino. E eu fiquei muito feliz por ser outro menino. Se fosse menina também ia ficar muito feliz, mas assim, a questão da surpresa, sabe? Da expectativa, do que era. Isso é muito emocionante. Eu fiquei muito emocionada quando eu pude ver ali o sexo do bebê, o Marlon também atrás de mim, aí todo mundo riu, minha mãe riu ali, e a alegria, a felicidade tomou conta do ambiente, e eu pude ficar com ele ali no meu colo, sentir, e é interessante ver assim, a diferença de uma assistência mesmo, né? Assistência ao parto, que
A própria palavra já diz, né? Assistir. Porque o parto, até que prova o contrário, ele é um evento natural e fisiológico e ele não precisa da intervenção, né? Nem precisa da intervenção humana ou da intervenção médica, na verdade, ou de algum outro profissional. Então, se está tudo indo ali dentro da curva, dentro da normalidade, é só assistir, né? Obstetra significa estar ao lado. E foi o que eu senti no meu parto todo. Foi algo que eu pude vivenciar realmente a autonomia da mulher e o protagonismo. E isso foi sem dúvida. Porque eu não tive, foi o tempo inteiro as meninas me assistindo, né? Somente assistindo aquele evento. E é interessante que às vezes quando eu assisto os partos, né, e a gente vê aquela mulher assim, por favor, doutora, me ajuda, faça alguma coisa, e a gente fala, não tem o que fazer, e realmente, né, o que a gente tem para fazer é ajudar no alívio de dor, ajudar no suporte emocional, estar ali do lado, falar que vai dar certo, ajudar esse equilíbrio emocional, mas o mais importante de tudo é assistir e ver a natureza realmente agindo, né? E quando a gente, depois que nasce, a gente vê que a gente foi realmente assistida, que a gente foi cuidada, que a natureza agiu sem intervenção, isso é muito magnífico, né? Muito magnífico. Então, realmente, assim, depois que passou tudo, eu falei, e eu conversando com o Marlon, a gente, nossa, realmente, assim, eu senti muito, assim, a questão de eu ter a autonomia para eu fazer o que eu quisesse, para eu ficar na posição que melhor era para aliviar a minha dor, para eu poder gritar, para eu poder ficar quieta, para eu poder ter o meu momento, para eu poder, às vezes, falar não, isso não, eu não quero, aí não quero esse tipo de massagem, para querer ficar no chuveiro e saber que eu era o centro ali, né? Eu era o centro. Então isso aconteceu muito no meu parto, eu agradeço demais a equipe toda, né? As meninas da Nascentia, a Gabriela do Instituto Bem-Estar, e eu tive realmente uma assistência maravilhosa. E aí foi tudo no tempo, sabe? No tempo que tinha que ser, depois que nasceu. E, gente, eu esqueci de falar, né? Foi nascer meio-dia e pouco, ou seja, eu tive 8 horas de trabalho de parto, né? Então, realmente, eu pedi aí pra Deus de 4 a 6 horas, ele me deu horas a mais, mas eu acho que era pra eu realmente sentir isso tudo, esse cuidado. E o que eu pedi para Deus realmente aconteceu e eu fico muito feliz. Eu queria ser cuidada, eu queria sentir, passar por aquilo que eu faço, né, por aquilo que eu assisto as mulheres também. E foi maravilhoso, eu senti isso na pele mesmo, sabe? Senti esse cuidado. E foi maravilhoso ter meu marido o tempo inteiro do meu lado, né? Foi maravilhoso ter minha mãe ali de suporte, foi maravilhoso ver o meu filho ali com a maior naturalidade assistindo um parto, maior naturalidade, gente. Ficava ali jogando um joguinho no celular, olhava, o cabelinho tá vindo, eu voltava. Então, assim, ele agiu com a maior naturalidade. Foi lindo, ele ficou ali vendo o nascimento do irmão. E esse ambiente todo familiar me trouxe, assim, um regozijo, uma plenitude muito grande, um sentimento muito bom e foi maravilhoso. E depois, né, que eu ficar ali um tempinho com o bebê, acariciar, ver como é que ele era. Aí depois as meninas pegaram para examinar, né? Então examinam o bebê, pesam o bebê, faz a ausculta, faz todo o exame, dá a vitamina K. E ele voltar de novo para mim, minha mãe participar desse processo também, de vestir a primeira roupinha, a placenta sair no tempo certo. Foi tudo assim, como eu sonhava mesmo. Eu só tenho que agradecer. É isso, gente, que eu queria falar para vocês, contar um pouquinho hoje fazem 3 meses, o Antônio, né, eu gostaria de relatar isso para vocês, para falar a transformação que foi esse parto para mim, sabe? Foi uma superação, do início ao fim, né, sabe? Desde aquele medo de perder, aquela falta de vínculo que eu sentia pelo medo de perder, isso acabou totalmente quando eu peguei o Antônio nos meus braços. E aí veio só amor, só alegria, só confiança, esperança.
e aquilo ali se materializou, sabe? Aquele vínculo, o amor se materializou naquele nascimento. Então foi realmente algo muito além do que eu imaginava.